Abre uma lata de atum para o almoço, pensando que está a fazer uma escolha saudável? E se eu lhe dissesse que esse gesto, repetido ao longo dos anos, pode estar a sabotar a sua saúde e a impedir que construa a força que tanto precisa nesta fase da vida? Sei que parece chocante. Afinal, o atum em lata é prático, econômico e dizem-nos que é uma fonte de proteína fantástica. Mas a verdade dolorosa é que para quem já passou dos 60, o atum pode ser uma armadilha. A luta para manter a massa muscular, para ter energia para brincar com os netos ou simplesmente para fazer as tarefas do dia a dia sem sentir aquele cansaço nos ossos é real. Sentimos que o nosso corpo já não responde como antes, e por mais que tentemos comer bem, os resultados parecem não aparecer. Neste vídeo, vamos desvendar por que deve repensar o seu consumo de atum em lata e apresentar-lhe um peixe, um verdadeiro tesouro do nosso mar, que não só é mais seguro, como é um aliado poderosíssimo para construir músculo e fortalecer o seu corpo. Vamos ainda explorar outros alimentos e hábitos simples que fazem toda a diferença. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode mudar a forma como se sente todos os dias. Vamos então falar sobre esta troca inteligente que pode fazer na sua alimentação, começando pelo nosso protagonista. O peixe que quero que redescubra e coloque no centro da sua dieta é humilde, muitas vezes subestimado, mas um gigante em termos de nutrição. A sardinha. Sim, a nossa sardinha. Seja fresca, assada na brasa com uma fatia de pão e pimentos, como tanto gostamos no verão, ou a de lata, conservada em azeite de qualidade. A sardinha é, sem sombra de dúvida, superior ao atum para quem tem mais de 60 anos. E vou explicar-lhe por quê, ponto por ponto. Primeiro vamos falar de músculo. Depois de uma certa idade, todos nós enfrentamos um inimigo silencioso chamado sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular e força. A melhor arma que temos contra isto é a proteína de alta qualidade. A proteína é feita de blocos de construção, chamados aminoácidos, e os nossos músculos precisam deles para se repararem e crescerem mais fortes. Tanto o atum como a sardinha são ricos em proteína, é verdade, mas a sardinha tem uma vantagem subtil e importante. Por ser um peixe mais pequeno e gordo, a sua proteína é acompanhada por uma dose extraordinária de gorduras saudáveis, os famosos ômega 3. Estes ômega 3, especialmente o EPA e o DHA, não são apenas bons para o coração e para o cérebro. Eles têm um efeito anti-inflamatório poderoso. A inflamação crônica de baixo grau é um dos aceleradores do envelhecimento e da perda muscular. Ao comer sardinhas, não está apenas a dar aos seus músculos os tijolos para se reconstruírem, está também a criar um ambiente no seu corpo que favorece essa reconstrução, acalmando a inflamação, que de outra forma estaria a dificultar o processo. Pense nisto como tentar construir uma parede enquanto um vento forte a tenta deitar abaixo. O ômega 3 ajuda a acalmar esse vento. Agora do ponto mais crucial e que dá título a este vídeo, a segurança. O atum é um peixe predador, grande e que vive muitos anos. Ao longo da sua vida, ele acumula nos seus tecidos metais pesados do oceano, principalmente o mercúrio. O mercúrio é uma neurotoxina e, em quantidades elevadas, pode afetar o nosso sistema nervoso, a nossa memória e a nossa função cognitiva. Para uma pessoa jovem, o corpo consegue lidar com pequenas quantidades de forma mais eficaz, mas à medida que envelhecemos, os nossos sistemas de desintoxicação podem tornar-se menos eficientes. Consumir atum várias vezes por semana pode, ao longo do tempo, contribuir para uma acumulação de mercúrio que não é de todo desejável. A sardinha, por outro lado, está no fundo da cadeia alimentar. Alimenta-se de plâncton, vive pouco tempo e, por isso, não tem oportunidade de acumular quantidades significativas de metais pesados. É um peixe muito mais limpo e seguro para um consumo regular. Pode comer sardinhas várias vezes por semana sem a preocupação que o atum acarreta. E há mais. A sardinha de conserva tem um superpoder secreto que a maioria das pessoas ignora. Sabe aquelas espinhas pequeninas e macias que mal se sentem? Não as tire! Elas são uma das melhores fontes de cálcio que pode encontrar,
um cálcio altamente absorvível pelo nosso corpo. Com a idade, a saúde dos ossos torna-se uma prioridade para evitar a osteoporose e as fraturas. Ao comer a sardinha inteira, com as suas espinhas, está a tomar um suplemento natural de cálcio e vitamina D, que a sardinha também tem em abundância, para ossos fortes. O atum não lhe oferece nada disto. A vitamina D é crucial não só para os ossos, mas também para a função muscular e para o nosso sistema imunitário. Assim, ao escolher uma lata de sardinhas em vez de uma de atum, está a fazer um favor aos seus músculos, ao seu cérebro, ao seu coração e aos seus ossos, tudo ao mesmo tempo. E como podemos incluir mais sardinhas na nossa vida? É tão simples. Uma lata de sardinhas em azeite escorrida sobre uma fatia de pão de mistura torrado, com umas rodelas de tomate e orégãos. Uma salada de feijão frade com cebola picada, salsa e 2 ou 3 sardinhas desfeitas. Ou até mesmo desfeitas e misturadas num pouco de arroz branco. As possibilidades são imensas e deliciosas, bem ao nosso gosto português. Esqueça a ideia de que a comida de lata é inferior. Uma boa conserva de sardinha portuguesa é um superalimento prático e acessível. Portanto, da próxima vez que estiver no supermercado, olhe para a prateleira das conservas com outros olhos. Deixe a lata de atum e pegue em 2 ou 3 de sardinha. O seu corpo daqui a uns meses vai agradecer-lhe. Agora que já estabelecemos a sardinha como a nossa estrela, é importante perceber que construir um corpo forte e resiliente depois dos 60 não depende de um único alimento. É um trabalho de equipa, onde vários nutrientes e hábitos se juntam para criar um resultado fantástico. E o próximo membro desta equipa de elite é outro alimento humilde, econômico e incrivelmente poderoso: o ovo. Durante décadas, o ovo foi o vilão da história. Diziam-nos para ter cuidado com o colesterol, para comer apenas as claras. Felizmente, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O ovo foi absolvido e reclassificado como um dos alimentos mais perfeitos da natureza. E para a saúde muscular, ele é absolutamente essencial. A proteína do ovo é considerada a proteína padrão ouro, o que significa que tem um perfil de aminoácidos perfeito e é utilizada pelo nosso corpo com uma eficiência incrível. Cada ovo grande oferece cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, que vai diretamente para a reparação e construção das nossas fibras musculares. Além disso, a gema, que antes era temida, é uma verdadeira bomba de nutrientes. É rica em vitaminas D, B12, colina, essencial para a função cerebral, e luteína, importante para a saúde dos olhos. Comer o ovo inteiro é fundamental. Pense no ovo como um pacote completo de reconstrução para o seu corpo. A melhor forma de o consumir? Cozido ou escalfado. Estas formas de preparação preservam melhor os seus nutrientes e não adicionam gorduras desnecessárias. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço podem mantê-lo saciado e cheio de energia durante toda a manhã, evitando aqueles petiscos a meio da manhã que muitas vezes são ricos em açúcar. E não tenha medo de os incluir noutras refeições. Um ovo cozido picado numa salada ou para acompanhar um prato de peixe ou carne é uma forma excelente de aumentar o aporte de proteína do seu dia. A seguir na nossa lista, temos algo que a nossa cultura valoriza muito, mas que por vezes negligenciamos na quantidade e variedade certas. Os legumes de folha verde escura. Falo da nossa maravilhosa couve galega, dos espinafres, dos grelos. Estes vegetais não são apenas acompanhamentos, são peças ativas na nossa saúde muscular. Por quê? Por 2 razões principais. Primeiro, são riquíssimos em magnésio. O magnésio é um mineral vital que participa em centenas de reações no nosso corpo, e uma das mais importantes é a contração e relaxamento muscular. Cãibras, espasmos musculares e uma sensação de fraqueza podem, muitas vezes, ser um sinal de falta de magnésio. Ao garantir um bom consumo de verdes escuros, estamos a dar aos nossos músculos a ferramenta de que precisam para funcionar corretamente, sem dores e sem falhas. A segunda razão são os nitratos.
Não confunda com os nitritos das carnes processadas. Os nitratos presentes naturalmente nos vegetais são convertidos no nosso corpo em óxido nítrico, uma molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação. Uma melhor circulação significa que mais oxigênio e mais nutrientes, como a proteína que comeu das sardinhas e dos ovos, chegam aos seus músculos, ajudando-os a recuperar e a fortalecer-se. Um prato de caldo verde, uns espinafres salteados em azeite e alho ou uns grelos cozidos para acompanhar o seu prato principal são formas deliciosas de garantir estes benefícios. E por último, nesta sessão, precisamos de falar sobre algo que muitas vezes é temido e mal compreendido: os hidratos de carbono. Com a popularidade das dietas baixas em hidratos, muitas pessoas com mais de 60 anos começaram a cortar no pão, no arroz e na batata, pensando que isso as ajudaria a perder peso e a serem mais saudáveis. Isto é um erro perigoso, especialmente quando o objetivo é manter e construir músculo. Os hidratos de carbono são a principal fonte de energia do nosso corpo. Sem energia suficiente, não terá força para as suas atividades diárias, para fazer uma caminhada ou para os exercícios de força que são tão importantes nesta idade. Se o corpo não tiver hidratos de carbono para usar como combustível, ele vai começar a queimar proteína, ou seja, a sua própria massa muscular, para obter energia. Estará a remar contra a maré. A chave não é eliminar os hidratos de carbono, mas sim escolher os de qualidade. Esqueça o pão branco, os bolos, as bolachas e os doces que causam picos de açúcar no sangue e inflamação. Em vez disso, escolha hidratos de carbono complexos, de digestão lenta, que libertam energia de forma gradual. Falo da batata doce, da aveia, do arroz integral, do feijão, do grão de bico e de um bom pão de mistura ou integral de fermentação lenta. Incluir uma porção moderada destes alimentos nas suas refeições principais, especialmente no almoço, vai dar-lhe a energia de que precisa para o resto do dia e vai garantir que a proteína que ingere é usada para o seu propósito principal: construir e reparar os seus músculos. Uma combinação de sardinhas com batata cozida e grelos é um exemplo perfeito de uma refeição completa e equilibrada para a força muscular. Juntar estas peças, as sardinhas, os ovos, os vegetais verdes e os hidratos de carbono de qualidade, já cria uma base incrivelmente sólida para a sua saúde. Mas há mais um elemento, um hábito que é frequentemente o mais negligenciado de todos e que pode ser o elo que falta para se sentir verdadeiramente forte e revitalizado. É algo tão simples, tão fundamental, que muitas vezes nem o consideramos como parte da nossa estratégia de saúde, mas a sua ausência pode anular muitos dos benefícios dos alimentos que acabamos de discutir. Falo da hidratação. Falo de beber água. Sim, parece básico, mas a desidratação crônica de baixo grau é uma epidemia silenciosa entre as pessoas com mais de 60 anos. Com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Além disso, alguns medicamentos podem ter um efeito diurético. O resultado é que muitas pessoas passam o dia num estado de ligeira desidratação sem sequer se aperceberem. E qual é o impacto disto nos nossos músculos? É enorme. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, as células musculares encolhem. Um músculo desidratado é um músculo fraco, propenso a cãibras, a lesões e que tem uma capacidade muito reduzida para se reparar e crescer. Pode estar a comer a melhor proteína do mundo, mas se os seus músculos não tiverem água suficiente, a síntese proteica, que é o processo de construção muscular, fica severamente comprometida. A água é o meio de transporte para todos os nutrientes que ingere. A proteína das sardinhas, as vitaminas dos ovos, os minerais dos espinafres, tudo precisa de água para viajar através da corrente sanguínea e chegar às células onde são necessários. Sem água suficiente, este sistema de entrega torna-se lento e ineficiente. Além disso, a hidratação é crucial para a saúde das nossas articulações. O líquido sinovial, que lubrifica as nossas articulações e permite um movimento suave e sem dor, é maioritariamente composto por água.
Estar desidratado pode contribuir para dores articulares e rigidez, o que por sua vez o desmotiva de se manter ativo, criando um ciclo vicioso. Então, como podemos garantir uma boa hidratação? Não espere por ter sede, crie o hábito. Comece o dia com 1 ou 2 copos de água, antes mesmo do pequeno almoço. Tenha sempre uma garrafa de água ou um jarro à vista, seja na cozinha ou na sala. Beba um copo de água antes de cada refeição. Isto não só ajuda na hidratação, como também na digestão. Chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou tília, também contam para a sua hidratação diária e podem ser uma forma reconfortante de beber mais líquidos, especialmente nos dias mais frios. A cor da sua urina é um bom indicador. Deve ser de um amarelo claro. Se estiver escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes são o que trazem os maiores resultados. Não precisa de transformar a sua vida do avesso de um dia para o outro. Comece por fazer aquela troca simples no supermercado. Deixe o atum, traga as sardinhas. Tente adicionar um ovo ao seu pequeno almoço alguns dias por semana. Certifique-se de que cada almoço e jantar tem um legume verde no prato. E mantenha essa garrafa de água por perto. Estas não são regras rígidas, são convites para cuidar melhor de si, para nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa para ser forte, funcional e cheio de vida. O objetivo não é parecer um atleta, mas sim ter a força e a energia para desfrutar plenamente desta fase da vida. É poder levantar-se de uma cadeira sem esforço, carregar os sacos das compras sem dor, brincar no chão com os netos e levantar-se sem ajuda. É ter a independência e a vitalidade para viver cada dia com alegria e sem limitações. Lembre-se que cada garfada é uma oportunidade. Uma oportunidade de dar ao seu corpo as ferramentas de que ele necessita para se manter forte. E nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas melhores. O seu corpo tem uma capacidade de recuperação fantástica, só precisa que lhe dê uma oportunidade. Partilhe nos comentários qual a sua forma preferida de comer sardinhas ou se tem alguma outra dica de alimentação saudável que queira partilhar com a nossa comunidade. A sua experiência é muito valiosa. Se gostou deste vídeo e achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar destas dicas. E não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e bem-estar depois dos 60. Cuide de si. Viva a sua melhor vida com saúde e alegria em cada idade.